Olá, boa tarde, pessoal. Agora sim, estamos ao vivo. Desculpa aí o atraso, alguns minutinhos. Como sempre, alguns probleminhas técnicos aqui, né? A gente sabe tudo de pagamentos, mas entrar numa conferência às vezes não é a coisa mais fácil, mas estamos aqui. Obrigado, pessoal. Muito contente aqui de poder trazer aqui o nosso time classe A aqui para conversarmos um pouco sobre Pix Biometria no contexto que a gente chama de iGame, né, ou a indústria de apostas, jogos esportivos. Então, a ideia hoje é a gente conversar, então, deve durar por volta de 40, 45 minutos. E vamos, então, primeiro me apresentando. Eu sou Rodrigo Franciscano, lidero a nossa área comercial da Belvo para a América Latina. Então, o nosso contexto aqui, a gente vai falar bastante focado não só na tecnologia do Pix Via Open Finance, Pix Biometria especificamente, na área de pagamentos, né, para a indústria de iGaming e entender um pouco, eu vou falar um pouco também mais tarde sobre o próprio roadmap do Pix Biometria, para aqueles que ainda não estão familiarizados com os últimos acontecimentos aí do Banco Central, do ecossistema. E, então, trazer a contribuição aqui do nosso painel para a experiência de todos e como a gente vê essa evolução dentro do contexto de pagamentos para iGaming. Então, agora, acho que antes até a gente começar, eu gostaria aí vocês, Guilherme, Anderson e Felipe, se apresentarem, falarem um pouco do papel de vocês aí, da empresa de vocês, nesse contexto, principalmente no contexto de iGaming, por favor. Vou começar aqui, então, na apresentação. Muito obrigado, aí, primeiramente, pelo convite, Rodrigo, Belvo. É um prazer aqui estar falando com vocês. Eu sou o Guilherme Corbini, eu sou responsável pela parte de tecnologia e a parte de produtos aqui da OneKey Payments. A OneKey é uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central. A gente é participante do SPB e é participante do Pix, migrando aí de indireto para direto agora nesse mês. E a OneKey, ela é especialista em processar pagamentos online, tanto no Brasil quanto cross-border, e a gente atua, um dos grandes players do mercado de iGaming, né? Grande parte do nosso processamento advém desse mercado que está num processo, num momento de mudança, e a gente vem se adaptando aí, atuando no mercado ao longo dos anos e aí se adaptando aí para a nova legislação que está chegando no ano que vem. Joia, obrigado, Guilherme. Eu vou na frente aqui, Anderson. Bom, boa tarde. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Rodrigo. Agradecer a Belvo e ao Rodrigo pelo convite para a gente bater esse papo aqui hoje. Bom, gente, eu sou o Felipe Magrinha, eu estou na Único aqui há coisa de 2 anos, quase 2 anos completos já. Sou diretor da área de políticas públicas e relações com o governo. Já venho trabalhando aí com regulamentação de tecnologias no Brasil há pelo menos 12 anos. Tive experiência de trabalhar muito próximo do processo de regulamentação do Marco Civil da Internet, depois com meios de pagamentos durante o período de 2016 a 2023 e recentemente aqui na Único. A Único é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve justamente soluções para validar a identidade real das pessoas em ambiente digital. A Único já está no mercado aí há 17 anos e a gente vem atendendo aí bastante o setor financeiro, de varejo e agora olhando aí para esse setor de iGaming, né? Como resultado aí das obrigações regulatórias que o próprio regulador impôs a esse segmento aí, sobre a autenticação biométrica, sobre uma correta identificação aí dos apostadores. E, de novo, Rodrigo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês para bater esse papo hoje. Obrigado pela presença, Felipe. Anderson, você está no mudo. Rodrigo, Guilherme e Felipe, é bom estar com vocês. Obrigado aí, time da Belvo, pela oportunidade. Eu sou Anderson Locatelli, eu atuo como diretor de desenvolvimento de negócios da Fiserv e basicamente focado em Instant Payment no Brasil, que é todo o seu foco aí no Pix. A Fiserv é a primeira e maior fintech do mundo. Hoje é uma empresa aí listada na Bolsa Americana, com mais de 100 bilhões de valuation. E ela tem um grande foco de atuação global. Então, no mercado de gaming,
a proposição de atuação dela é a aderência global, né? Atuar com players que têm atuação em mais de um país, principalmente, e tanto no processamento de cartões quanto no processamento de Pix. E o maior diferencial dela, a nível aqui Brasil, é a busca pela omnicanalidade, fazer com que o cliente consiga tanto ter canais no mundo digital quanto no canal no mundo físico. E aí a gente se coloca à disposição aí de todos, inclusive para parcerias em todos os universos. Perfeito. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, pessoal. Então, antes até de entrar em mais detalhe do Pix Biometria, eu gostaria aí de pegar um pouco da visão de vocês, da experiência de vocês, pensando no cenário atual e de pagamentos, né, especificamente na vertical de iGaming. Qual que é a experiência que vocês acharem interessante compartilhar aqui com relação ao que vocês veem hoje das preferências dos usuários, exigências dos usuários nesse contexto, que é principalmente o contexto, né, de fazer o depósito em uma casa de aposta e também de fazer a retirada do valor. Então, podemos, só para inverter a ordem um pouco aqui, então, começar então por você, talvez, Felipe. Boa, obrigado, Rodrigo. Eu diria que, assim, do ponto de vista de experiência, quando a gente dá uma olhada para alguns números relativos a esse setor, os números todos eles são bastante recentes, né? A gente acho que vai entrar nesse período de mercado regulamentado a partir de 1º de janeiro e tem uma expectativa muito grande com relação a ter números aí cada vez mais fidedignos que possam trazer uma fotografia mais clara para a gente com relação a esses volumes. Mas uma série de estudos já apontam aí por uma preferência muito clara do apostador ou do mercado como um todo pelo instrumento do Pix. Eu acho que, assim, não só pela facilidade e pela própria penetração que o Pix tem hoje, mas eu recentemente tive a oportunidade de participar de um evento que aconteceu fora do Brasil, mas sobre esse mercado de iGaming aqui de América Latina, e às vezes a gente, né, trata esse arranjo de pagamento instantâneo, toda essa eficiência que a gente tem aqui do Pix como algo tão comum que a gente não nota o quanto que isso tem um valor gigantesco para a gente, o quanto que isso é um tremendo de um viabilizador de negócio. Então, nesse evento, eu tive a oportunidade de ver alguns operadores aí desse setor de iGaming, alguns operadores de apostas, ou mesmo prestadores de serviço do ecossistema, inclusive alguns prestadores de serviço de processamento de pagamento, comentando justamente sobre a importância do Pix para a expansão desse segmento e para a viabilização de alguns modelos de negócio aqui no Brasil. Né? Por quê? Então, primeiro, obviamente, por conta acho que da eficiência e do custo baixo que isso traz para todo o ecossistema e para todos os usuários, especialmente para os usuários diretos, né, nas transações aí entre pessoas, mas acho que por uma característica muito peculiar, que é exatamente a questão do pagamento instantâneo. Né? Então, o que é algo super relevante para esse segmento. Então, o apostador, quando ele faz ali, quando ele recebe algum prêmio, ele quer ter aquela sensação de ganho imediata. E o Pix é exatamente o viabilizador disso, né? Como meio de pagamento, como arranjo de pagamento. Então, eu lembro que uma dessas pessoas nesse evento até trouxe até o seguinte exemplo para a gente refletir. Falou, você imagina que uma pessoa ela faz algum jogo num determinado cassino físico, ela vai depois fazer a troca daquelas suas fichas, né, daquele prêmio que ela ganhou, que são fichas, num caixa, e ela recebe um boleto, um papel, uma invoice, que seja, para falar, olha, passa daqui 2 dias para você retirar o seu prêmio. Certamente isso teria um impacto aí muito grande na experiência do usuário, nessa jornada do cliente, do consumidor, do apostador, né, como a gente quiser chamar essa pessoa desse ecossistema. Então, eu diria que, assim, o Pix, ele é, obviamente, um tremendo de um viabilizador para esse ecossistema, e acho que, inclusive, não só essa indústria de iGaming, mas toda a indústria do próprio varejo no Brasil tem expectativas altíssimas por todas essas novas features, todas essas novas funcionalidades que o Banco Central e a indústria de pagamentos no Brasil tem discutido ao longo dos últimos anos e tem colocado aí para esse roadmap futuro. Então, a experiência que a gente tem visto aqui do lado da Único é, sem sombra de dúvida, que o Pix tem sido eleito aí o instrumento preferencial. A gente já tem, inclusive, algumas restrições da indústria de cartões, da indústria de cartões aí, recente. A própria regulamentação fala da proibição do instrumento de pagamento
do cartão de crédito, né, a partir de 1º de janeiro, mas a própria indústria, aí, através da ABECS, Associação Brasileira das Empresas de Cartões, aí, já fez uma determinação para os seus associados, para os emissores de cartões de crédito, para bloquearem o uso desse instrumento de pagamento nos operadores, nas plataformas de apostas. Mas acho que o impacto desse bloqueio ele é bastante baixo, né? O que a gente tem visto por aqui é, de fato, como eu disse, aí, um uso massivo do arranjo Pix para isso. Perfeito, obrigado, Felipe. Esse ponto é realmente interessante, né? Às vezes como a gente está tão perto do Pix, é uma coisa tão comum para a gente até, né, esquece do tanto que ele tem um impacto muito poderoso e de tanto que ele é visto com uma admiração muito forte, né, no exterior, quando a gente encontra com pessoas do meio de pagamentos, é realmente bem interessante. Quem quer compartilhar agora do lado de você, Guilherme ou Anderson? Opa, tranquilo, bora lá. Primeiro, eu concordo em gênero e grau com o Felipe, né? Tanto pela questão da experiência, né? E excelente analogia, a questão da promissória aí para 2, 3 dias, maravilhosa. Mas também tem outros pontos adicionais, até reforçando a questão da própria questão da regulação. Ela está atrelado a algumas camadas extras de segurança que o Pix vai trazer para esses usuários e também da experiência de você não ter lá os riscos de fraude, outras margens, né, que o cartão acabava abrindo, né, abre por naturalidade, pela forma como o ecossistema é construído, embora ele tenha toda uma ressalva de como recuperar e de movimentar e gestões de chargeback, entre outras, mas o Pix ele evita no início, né, tanto a entrada quanto a saída desse dinheiro, traz aí camadas bem interessantes, né. Então, obviamente, a regulação ela vem aí como um parâmetro, né, para guiar o Pix como prioridade, mas o Pix por si só também traz muito valor para ajudar a regulação, para ajudar toda essa camada de segurança que vai se fazer necessária. E aí a gente logo vai entrar no JSR, com o JSR isso vai aumentar de forma bastante drástica, né? Ele vai trazer uma camada que não existiria nesse momento outro método de pagamento que pudesse agregar essa camada de segurança. Então, tem bastante valor nisso aí para todos os operadores e para todo o ecossistema. Joia. Obrigado, Anderson. Corbini? Bom, sobra poucos elogios aqui para o Pix, né? Porque eu acho que quase unânime no mercado, que acho que mudou muita coisa. Eu acho que em relação ao que a gente vivia, né? A OneKey, ela viveu um pedaço desse mercado antes do Pix e era uma loucura a questão de conciliação de uma transação via transferência bancária que a gente tinha antigamente, boleto, enfim, todos eles foram métodos de pagamento que passaram e acho que o Pix ele veio para consolidar o mercado por várias facilidades. Eu acho que a parte da rapidez do pagamento, acho que realmente é um decisor, mas também a parte de a gente poder operacionalizar esses pagamentos de uma forma mais simples e mais segura, né? Então, a gente tem muito mais informação numa transação de Pix, que nos permite fazer mais controles sobre a origem daquele dinheiro, sobre mais informações daquele pagador, que permite evitar fraude, evitar lavagem de dinheiro, são coisas importantes nesse mercado também, e eu acho que o Pix, além de toda a parte para o pagador, né, ter a preferência do pagador, para o recebedor também ele tem muitas vantagens, custos, rapidez e informações, né? Acho que a vida de conciliação pré-Pix para esse tipo de negócio online, né, e não só para gaming, como vocês comentaram, né, e-commerce como um todo, num período de Black Friday que a gente viveu pré-Pix, era uma loucura existia fraudes, concorrência desleal de pessoal, né, que chamava de boletar os produtos. Enfim, o Pix muito rapidamente virou uma solução matadora para isso, para pagamentos à vista, esbancou cartão de débito, que nunca foi muito bem aceito. E hoje, no Brasil, a gente pode falar que a gente tem um pagamento à vista muito eficaz e muito bom para qualquer pagamento online, né? Eu acho que isso é global e vem numa escalada. Eu acho que agora a gente acho que vai entrar um pouquinho nas outras formas de pagamento, né, envolvendo o Pix, nas facilidades, mas é uma escalada.
a evolução que a gente está vendo, e como vocês comentaram, a gente se acostuma, né? A gente, hoje é muito fácil pagar, mas estão surgindo novidades que daqui a pouco a gente vai olhar e falar como que a gente viveu sem ter essa experiência. Parece tão simples hoje copiar, mas é até meio insano você pensar que o usuário se acostumou a copia um código gigantesco ali, vai para um outro aplicativo e etc., de isso ser muito fácil, né? E a gente acho que está olhando aí para o mercado, que ainda assim, na facilidade, eu acho que isso o Pix ainda pede para o cartão de crédito, né? Acho que é a única desvantagem que eu vejo hoje do Pix em relação a outras formas de pagamento, que você tem que fazer esse deslocamento ou tem que fazer uma autenticação externa, e acho que essa mudança que a gente está vendo aí, que também mais uma ponto para o Pix no futuro. Perfeito, Corvino, obrigado. E até acho que é uma boa deixa para o próximo tópico. Eu queria entrar um pouco mais até nesse realmente quais são os desafios, né? A gente viu aqui todas as facilidades, os benefícios do Pix tradicional, na instantaneidade, facilidade de uso, mas pensando especificamente no caso de uso de iGame e na sua experiência também na OneKey, o volume que vocês processam, Corvino, o que você diria que seriam alguns dos pontos fracos do Pix tradicional que a gente pode tentar identificar e que algumas dessas novas soluções vão certamente endereçar? Como eu estava dizendo, acho que essa parte da experiência, ela virou algo muito comum, mas quando eu comparo numa experiência de pagamento online, um cartão de crédito para um cliente que tem acesso ao cartão, tem o cartão encarteirado ali dentro de uma plataforma, a gente tem essa vantagem do pagamento muito mais transparente e rápido em relação ao Pix. O Pix tem muitas facilidades, ele é mais acessível para a maior parte da população do que um cartão de crédito, ele tem menos riscos, tanto para as duas partes, eu entendo, né? Tanto para o pagador quanto para o recebedor. Ele tem uma velocidade, aí acho que é comparável à parte do cartão, mas essa parte da experiência do usuário de pagar com um clique, né? Que é algo que acho que revolucionou o e-commerce quando a gente começou a ver Amazon, o e-commerce existindo como ele existe hoje, o cartão foi revolucionário nessa parte, facilitar muito o pagamento, e a gente se acostumou com isso, com wallets e com outras soluções, de pagar, olhar o produto, clicar e já só aguardar a chegada dele, né? Então, eu acho que essa é a grande desvantagem que eu vejo do Pix. Não é qualquer pessoa que tem essa facilidade, isso é uma pesquisa recente, né, do Banco Central, sobre quem nunca usou o Pix, né? E todo mundo, quando você vê, é uma faixa etária um pouco mais, o pessoal mais velho, e que tem esse processo, você copiar num aplicativo ou numa página, abrir o seu banco, logar, saber ali colar, para a maior parte das pessoas é comum, mas existe uma faixa não desprezível do mercado que isso não é tão trivial, né? Então, essa é o que eu vejo hoje para os pagamentos do Pix, esse seria a maior desvantagem hoje. Joia, faz sentido. Então, entrando também aí num dos assuntos aqui, chave da nossa conversa, que é o Pix, a biometria, que até o Anderson comentou, o JSR, né, que é a Jornada Sem Redirecionamento. Então, eu vou falar, até aproveitando também, até para trazer um pouco da visão do Anderson, mas antes disso, eu vou falar um pouco do que é o Pix Biometria, tá? Para aqueles que não estão familiarizados. Basicamente, é uma nova funcionalidade dentro do ecossistema de Open Finance, ou seja, ele vai ser provido por empresas ITP, né, iniciadoras de transações de pagamentos. E o que ele é? Basicamente, trazer uma facilidade para o pagamento Pix via Open Finance, que vai ser, diria que o fluxo por duas etapas, né? O fluxo inicial é um fluxo de aprovação dessa biometria, ou seja, o usuário entrou em um site, por exemplo, de apostas, vai ser a primeira vez que ele vai utilizar aquele site de apostas e o seu dispositivo com a sua conta bancária, ele vai passar pelo fluxo de aprovação, ou seja, ele vai dizer para os participantes desse fluxo aí, o ITP, talvez um PSP e o próprio merchant, que ele
Então, autoriza esses participantes, esses players, a retirarem o dinheiro da conta dele, fazer o pagamento através de simplesmente a biometria. Então, esse é um primeiro fluxo, é um fluxo de aprovação, e a partir daí o pagamento é feito simplesmente com a biometria. Então, nesse primeiro fluxo, o usuário vai no seu app do banco, faz essa autorização, né? E aí depois, no segundo pagamento, aí que é o fluxo extremamente eficiente, que é simplesmente a biometria. Ou seja, o usuário já está aprovado, aí os players que estão conectando, o usuário entrou então no site de apostas, por exemplo, ou no e-commerce, ele vai pagar, já está autorizado esse dispositivo dele a pagar para aquele site, então ele faz a biometria, e aí a mágica acontece, né, com a ajuda aqui de todo mundo nessa chamada, a mágica acontece no back-end, né, que usando aí protocolos, sem entrar em muito detalhe técnico, mas protocolos que já são usados hoje por métodos de pagamentos similares, por exemplo, um Apple Pay, o protocolo FIDO, né, FIDO, que faz essa comunicação sem o usuário precisar ir no app do banco de novo, mas com toda a segurança. Então o usuário volta e a chamada volta, o pagamento é aprovado e somente através da biometria. Então esse é, em geral, o fluxo do Pix via biometria ou JSR. E em termos de timeline, de roadmap, o que está acontecendo? O Banco Central, então, já fez os estándares disso há mais tempo. Agora, no dia 15 de novembro, as detentoras liberaram a funcionalidade. Então, está sendo passado agora um período de, que eu diria, piloto, né? Teste/piloto em produção controlada. Então, até o começo de dezembro, até, na verdade, essa semana, foi um período somente do ecossistema testar, né? Dos participantes aqui do ecossistema de TP, de Open Finance. A partir de agora, da primeira semana de dezembro, a gente já vai trazer usuários e parceiros para realizarem os testes também. E até fevereiro, até o final de fevereiro, vai ser o que a gente chama de uma adoção controlada, né, por volume, pelo próprio Banco Central. Existem regras de volume que podem aderir, mas que são volumes bem significativos, até o final de fevereiro, para ter certeza que a solução tá escalando bem, é lógico que sempre tem alguns ajustes que estão sendo feitos de uma maneira bastante eficiente, eu diria, que o feedback até do nosso time de produto. E então, até o final de fevereiro, vai ter esse período aí de piloto controlado. A partir do final de fevereiro, não existe mais nenhuma restrição, tá? Então, aí o mercado pode trazer o volume que for para essa solução, tá? Então, esse é um overview rápido aí da solução Pix por biometria, ou JSR, como também tem se chamado no mercado. Então, aproveitando a deixa, eu queria ter a sua visão, Anderson, vendo o Pix biometria dentro do Open Finance, quais são as vantagens, até a gente pensando nessas limitações do Pix tradicional, como que vocês veem a vantagem da utilização do Pix biometria, por exemplo, aqui no nosso escopo de iGaming? Bom, vou começar com uma opinião pessoal. Eu acredito que o Pix por si só já foi uma revolução aí em 2020, e o Pix por aproximação, tanto aqui, né, com o JSR no mundo online, quanto também, né, com o seu primo no mundo offline, vai gerar uma nova revolução no mercado de Pix e no mercado de meios de pagamento. Então, assim, acredito muito numa mudança de comportamento muito grande da população e numa adesão ainda maior, devido, obviamente, às facilidades de uso. Então, como, obviamente, né, o Guilherme comentou perfeitamente, a experiência hoje do Pix, ela, embora tenha sido massivamente adotada, ela ainda é uma experiência com fricção. E é uma experiência que expõe o usuário a um momento ali de vulnerabilidade, né, de abertura de app de banco, e obviamente de acesso, ou até riscos, né, outros desconhecidos por nós. Quando a gente entra nessa esfera do Pix por biometria, que o usuário, após o primeiro aceite, ele consegue fazer o pagamento em uma experiência já muito fluida e muito conhecida, que é do Google Play, do Apple Pay, do Samsung Pay, ou de todos os Pays que surgirão,
e ele está amarrado, né, ou intrinsecamente amarrado ao seu processo mais corriqueiro, que é o uso do celular no dia a dia, como é o caso, né, do Pix por metria via C, vai gerar tanto um aumento de segurança, no meu ponto de vista, bastante impressionante, se beneficiando ali, né, por todos esses controles já existentes hoje, mas vai gerar uma experiência de uso, né? Vale ressaltar, né, e a própria indústria vem mostrando muito isso, interagindo muito. Nós estamos falando num ambiente de entretenimento. Então, nesse momento, o usuário ele quer conseguir aproveitar o momento lá que ele está desejando fazer uma aposta ou participar de um jogo ou brincar ali num cassino. E ele quer fazer isso no momento de desejo dele, né? E não vivenciar uma experiência que vai demorar 1, 2 minutos e perder o time daquilo que ele está desejando fazer. Então, e obviamente, para os operadores e para as plataformas e para todo o ecossistema, gera um aumento de conversão, possibilitando, inclusive, um controle maior do usuário de fazer essas apostas em quantidades mais espaçadas ou em valores menores, porque ele tem a segurança de que ele consegue fazer as apostas conforme vamos pegar um cenário de jogo, né, uma partida de futebol. Ele consegue ir acompanhando o momento do avanço dessa partida e fazendo, porque ele sabe que em 5, 6 segundos, 10 segundos, ele consegue fazer uma aposta. E ele não vai gastar aquele um minuto e meio, então, que acabaria expondo ele mais. Então, acaba, inclusive, sendo uma ferramenta ali de controle desse momento de aposta, né, de jogo. Perfeito. Obrigado, Anderson. Mudando um pouco, trocando a marcha aqui um pouco, com a área, olhando em mais detalhe para a área de regulamentação, e isso é realmente topo de pensamento, de prioridade aqui para quando a gente olha para a indústria de iGaming, por causa dessa mudança regulatória e que está agora já entrando em vigor no menos de um mês, né? Então, tendo esse contexto, eu queria entender de você, Felipe, como que você está vendo no mercado de iGaming também? Quais são as estratégias que estão sendo usadas aí para realmente ter esse equilíbrio, e tocando nesse ponto do Anderson, né, de velocidade, de agilidade, mas de segurança, né? A gente fala quando a gente fala de futebol, não tem difícil você ver uma nação mais fanática como a nossa, né? Então, a gente quer realmente ali no momento fazer todo a parte de burocracia que a gente está pensando em termos, coisa que quer acontecer rápido, né? Ninguém quer ficar passando muito tempo por um processo, até um processo de onboarding, um processo de pagamento. Então, eu queria entender de você como você vê esse equilíbrio, né? Como que as empresas estão conseguindo fazer esse equilíbrio entre a agilidade e a conformidade. Legal, Rodrigo, bom ponto. Essa é uma preocupação, acho que recorrente. Esse setor tem uma preocupação que não é nova, exatamente com relação a esse balanço, esse equilíbrio entre a experiência do usuário, segurança do usuário, segurança do ecossistema e, obviamente, né, obrigação regulatória. E é algo que a gente consegue acompanhar, a gente consegue, acho que, contribuir, e obviamente que isso faz parte de um exercício também de aprendizado, né, desse ecossistema, de um aprendizado de quais são todas as dores e necessidades desse setor, mas a gente já traz uma experiência bastante grande justamente do setor financeiro e do varejo, né? A gente aqui na Único, como eu comentei, a gente já está nessa estrada de identificação de fato oferecer a identidade real das pessoas para os nossos clientes há bastante tempo, e justamente por conta da recorrência que a gente tem dessas checagens nas nossas bases, porque a gente tem uma amplitude em vários segmentos, a gente consegue oferecer uma resposta bastante assertiva para os nossos parceiros. Olhando agora, acho que voltando, né, para o começo da sua pergunta, do ponto de vista regulatório, o regulador brasileiro ele foi bastante ambicioso com relação a essas questões de segurança, bastante cauteloso e conservador, no sentido de colocar essa régua, de fato, lá em cima, colocar uma régua bastante alta para o ecossistema, sem entrar no juízo de valor disso, mas foi algo que aconteceu, inclusive, num período relativamente curto do ponto de vista de agenda regulatória, né? A gente teve uma lei que foi aprovada no final
em dezembro do ano passado, e portarias que foram publicadas aí pelo Ministério da Fazenda até a semana passada, se não me falha a memória, salvo engano, acho que até a semana passada teve uma última destas portarias aí com relação à portabilidade de contas entre as plataformas. Mas o regulador brasileiro ele foi muito, como eu disse, né, conservador, ambicioso e preferiu fazer esse nivelamento com uma régua bastante alta. Então, hoje a gente tem uma das grandes inovações foi justamente que a gente tem aqui no Brasil o único mercado regulado de jogos de apostas fixas, né, de jogos online no mundo, que tem essa exigência de biometria em pelo menos 7 fluxos ali da jornada do apostador. Então começa justamente pelo onboarding, né, momento de abertura da conta, a partir dali já tem um cadastro biométrico e toda a verificação que se faz, por exemplo, de idade daquele apostador, ela já é feita antes. Então, né, a partir do CPF consegue-se aferir ali se é uma pessoa maior de idade ou não. Sendo uma pessoa maior de idade, obviamente, só a partir disso que aí o operador de apostas ele vai oferecer uma oportunidade de abrir uma conta na plataforma, e aí a partir disso tem que ser feita a biometria justamente para aferir que aqueles dados que estão sendo postos ali de fato são verdadeiros e que aquele número de CPF pertence de fato àquela pessoa. Então, o primeiro desses fluxos é justamente no onboarding. O segundo, para qualquer alteração de dado cadastral que o usuário faça na plataforma, ele tem que fazer uma autenticação biométrica também. Terceiro, para qualquer reativação de conta, então uma conta que não foi usada durante um determinado período, ela precisa passar por uma autenticação biométrica também para ser reativada. Para fazer recuperação de senha, precisa fazer uma autenticação biométrica. Tem também o que o regulador chama ali de uma confirmação periódica. Então, se não houve uma autenticação durante um determinado período, né, nesses fluxos que eu acabei de mencionar, é obrigatório que o operador faça ali uma autenticação para ter certeza que o usuário daquela conta continua sendo aquela mesma pessoa. E por último, e talvez o mais relevante, acho que do ponto de vista de experiência do usuário, é exatamente em todas as transações de cash out das plataformas, né? E acho que o mais relevante porque toca justamente no que você comentou, Rodrigo. As pessoas, quando elas vão fazer aí um processo de onboarding, elas estão mais dispostas, vamos dizer assim, para fazer todo esse procedimento, para cumprir esse procedimento até chegar ali no produto final do que ela está buscando, que é como o Anderson colocou, se divertir, brincar num cassino, ou tentar aí fazer algum palpite num determinado evento esportivo. Mas a transação do cash out é justamente onde a pessoa está querendo ali aferir o ganho que ela teve, né? Ela está querendo realizar aquela sensação de ganho. A gente está aqui vendo justamente o mercado trabalhando junto com todo o ecossistema de fornecedores desse tipo de solução, primeiro com uma preocupação de assim, não ter somente uma solução que possa ser uma solução de cumprimento regulatório. Então, uma solução que possa dizer, olha, eu fiz aqui o processo de autenticação. Se o score ou se a resposta que eu tive nesse processo de autenticação ela foi extremamente positiva ou extremamente negativa, a regulação, obviamente, ela não fala disso. Então, pode ser que algum operador ele opte por falar, não, eu fiz aqui a autenticação, então cumpri com a minha obrigação. Mas a gente tem visto o mercado, de fato, ter uma preocupação aí mais clara com relação à assertividade dessas respostas e dessas soluções. E justamente entendendo, primeiro, volumes desse segmento, né? Qual que é o volume, qual que é a média de cash out que um apostador médio faz, por exemplo, num determinado período de tempo. Qualquer necessidade, inclusive, de autenticação daquela transação, se eu acabei de fazer uma autenticação há 5 minutos atrás, coisas desse tipo. A gente tem tido exatamente essa conversa, esse é um processo aí quase que de entendimento cada vez mais claro e aprofundamento nesses números com relação ao setor, para que a gente possa, junto da própria indústria de iGaming e do regulador, entender também quais são aí as necessidades reais que a gente precisa para isso, né? Como eu disse lá no começo. Esse é um segmento que a gente teve que passar por um processo de aprendizado aqui. Acho que os volumes ainda não estão muito claros para todos. Muito provavelmente o Corbini e o Locatelli aqui têm uma clareza muito maior por serem operadores aí dessas transações com relação a esses volumes, mas como indústria como um todo, acho que a gente ainda está passando por um processo de aprendizado. Regulamentação de tecnologia, de qualquer tipo de solução nova, é um desafio e é um processo de aprendizado contínuo, né? A agenda regulatória ela não é necessariamente algo que tem um começo, um meio e um final. Então, a gente passou por essa primeira onda de regulamentação dessas portarias agora do Ministério da Fazenda durante esse ano, agora de 2024. A gente vai começar a ver, a partir de janeiro,
essa regulamentação implementada na prática, entender os efeitos desta regulamentação, quais são as necessidades de ajustes, e é um aprendizado constante, acho que entre indústria, ecossistema e o regulador. E aí, a partir disso, a gente vai, com certeza, continuar vendo esse procedimento, né, essa discussão regulatória e essa evolução da indústria para que a gente chegue exatamente no que foi a sua pergunta inicial aqui, né? Qual que é o equilíbrio mais correto que a gente pode ter com relação à segurança e à experiência do usuário, né? Aqui na Único, de novo, né, trazendo isso para essa nossa conversa aqui. A gente trabalha justamente com o varejo, que tem uma dor muito parecida com isso, também não pode perder uma venda ali na hora do checkout, ele não pode perder a conversão daquele cliente na hora do checkout, ao mesmo tempo que ele tem que ter certeza de que ele está fazendo uma transação segura, porque aquilo pode incorrer num custo para além do que a perda daquela venda. Então, acho que é uma preocupação e um diálogo que a gente vai ter ao longo do tempo e que não acaba, né? Como eu disse, não tem começo, meio e fim. É contínuo. Concordo. Obrigado, Felipe. E realmente esse ponto que você comentou da régua realmente muito alta. É um ponto que a gente escuta bastante na indústria e própria visão externa também de outros mercados já regulados, que realmente... e eu acho que isso é positivo. É um mercado que realmente precisa e de novo, é evolução. E aí, pegando essa deixa da evolução e até para a gente chegar aí perto do encerramento da nossa conversa, eu queria entender de vocês, e a gente sempre, eu também como curioso, né, da indústria, a gente gostaria de entender de vocês, o que vocês veem como futuro ainda, como melhorias que podem acontecer. A gente já está falando aí de um mix de tecnologia e de funcionalidade, de até marco regulatório bem avançado, né, o próprio Pix, o Pix Biometria, né, os mecanismos de onboarding e tudo mais, já com nível bastante avançado, muita coisa que é, sem dúvida, de vanguarda comparado com o mundo todo. Tá? A gente não está atrás de lugar nenhum, eu diria. Eu tive também experiência de quase 2 anos e meio e também exposto à área de apostas e de pagamentos instantâneos na Europa, na Inglaterra, e o Brasil está, de longe, realmente numa posição muito privilegiada em cima do Pix e o que a gente tem desenvolvido. Então, pensando já nesse baseline aí que a gente já tem, com um mix de tecnologia bastante evoluído, o que vocês podem compartilhar aí da visão de vocês como dentro, acho que todos aqui num papel bem de inovação, o que vocês podem trazer aí que pode estar no forno aí sem deixar sair muita informação confidencial, mas dando aquela ideia até de vocês de uma maneira pessoal, das áreas que vocês enxergam que pode ter uma evolução ainda maior, que pode trazer benefício não só para a indústria de pagamentos em geral, mas para a indústria também focada aqui na nossa conversa de iGaming. Quem quiser começar, fica à vontade. Vou começar aqui, então, porque depois dos dois fica difícil até falar, porque o pessoal explora bem os assuntos. Bom, eu acho que eu fico muito empolgado com a solução do Pix Biometria, o Jornada Sem Redirecionamento aqui, para a indústria como um todo. Eu acho que é uma união de 2 pontos de experiência e segurança que a gente nunca viu antes. Eu acho que vai realmente revolucionar a parte de pagamento online mais uma vez, né? Como eu falei, a gente tinha boleto, esqueceram um pouco a parte de cartão, mas boleto, transferências, e quando veio o Pix revolucionou essa parte, e eu acho que agora com o Pix Biometria a gente vai ver uma nova revolução realmente nessa experiência, e algo que eu não estou vendo muita gente comentar. Eu acho que, eu não sei se não estão enxergando ainda essa experiência da melhor forma possível, mas eu realmente acho. Eu vi muitas empresas, eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado de pagamentos, eu vi muita empresa quebrar por conta de chargeback lá atrás, né? Quando começou o e-commerce, a adoção em massa, né, de cartão de crédito era uma das poucas opções que existiam, e eu acho que o Pix Biometria ele resolve esse problema de segurança, de autenticação e etc., sem fricção, porque existia também soluções de 3DS, acho que o pessoal que é de mercado aí sabe que é uma experiência que derruba a conversão.
Então, eu acho que a autenticação na própria jornada de pagamento, ela é revolucionária, é algo que a gente nunca viu antes, muito fácil para o cliente, ele já está acostumado, é algo... qualquer pessoa que hoje abre o celular sabe se autenticar por biometria, né? Então, é uma experiência já muito comum e vai unir a parte da rapidez e do custo baixo para o e-commerce, para ser uma transação online. Aí a expectativa só daqui a pouco é o crédito, não para o mercado de game, mas daqui a pouco a gente completa a cerejinha do bolo para o Pix dominar de vez, e eu acho que essa jornada ser a preferida para pagamentos online. A gente vai ver isso no curto prazo acontecendo. Beleza, obrigado, Corvini. Não há dúvida, mas trazendo um pouquinho ali do que você questionou, Rodrigo, pensando um pouquinho em inovação, o Pix ainda tem uma agenda bastante ampla a ser desenvolvida. A gente tem algumas que impactam menos e outras que impactam mais. Vai ter Pix automático, que inicialmente a regulação não traz isso de forma explícita, viabilidade ou não, é uma questão aí que cabe bastante discussão ainda, mas podendo ser algo a ser discutido. Você vai trazer o Pix Offline, que poderia trazer uma experiência dentro de estádios ou algum outro ambiente. Então, assim, existem algumas oportunidades. Uma das que eu enxergo como bastante interessante é unir o varejo físico com o mundo de game. Pensar aí no universo de trazer esse cash out hoje, que hoje simplesmente aí como uma alternativa de movimentar dinheiro, como uma alternativa de levar isso para um lugar de uso contínuo desse jogador, apostador. Então, acredito aí que o Pix vai trazer outras possibilidades e outros caminhos de inovação também para movimentar esse dinheiro em outros ambientes. Inclusive, fazendo, né, com que as indústrias diminuam o atrito entre elas e comece a ter conversas mais saudáveis aí, né, de como que esse dinheiro se movimenta, né, de uma ponta para outra. Legal, interessante. Por isso que eu gosto dessas conversas. É um ponto que eu nunca tinha pensado, né? Igual você, quando a gente começa a ver uma eficiência tão grande na movimentação do dinheiro, né, pensar que às vezes é uma coisa não tão que a tecnologia criou a possibilidade, mas isso que você está falando é mais de cooperação de negócios, né, que acontecem por causa da tecnologia deixar isso de uma maneira possível. Interessante. Boa, bom, gostei da visão. Eu até tive no mesmo evento que o Felipe e tem alguns players fora que já exploram esse tipo de tecnologia, ou vamos lá, de cooperação. Porém, com várias fricções, com a necessidade de imprimir um QR Code e de que esse QR Code seja lido lá no varejo. Então, assim, são fricções que o Pix tira essa barreira de forma total, né? E não só o Pix, né? O ambiente com que o Brasil está inserido, ou que foi inserido no ambiente brasileiro, né? Do varejo físico ser tão avançado tecnologicamente, com tantas portas de captura, gera aí muita oportunidade mesmo. Joia. Rodrigo, eu vou aqui na linha do que o Corbini e o Locatelli comentaram, e eu vou só somar aqui um ponto aqui. Acho que assim, a biometria ela é uma ferramenta cada vez mais comum na vida dos brasileiros, né? A gente vê isso presente em cada vez mais momentos do nosso dia a dia. A gente está vendo cada vez mais fluxos regulados que utilizam biometria. A gente está falando aqui do setor de iGaming, mas o próprio DataPrev já tem uma regulamentação que é anterior a essa regulamentação da Secretaria de Prêmios e Apostas, para concessão de crédito consignado em canais digitais, que ele fala sobre o uso de biometria e ele traz, inclusive, numa nota técnica, algumas especificações técnicas sobre quais são os padrões dessa autenticação biométrica, que é bastante interessante. E eu vou voltar aqui ao meu ponto de curva de aprendizado, que acho que é absolutamente natural quando a gente está falando de novas soluções. E aí eu acho que a gente aqui na indústria, né, de pagamentos, de serviços financeiros, varejo como um todo, e obviamente incluso aí, o segmento de iGaming, a gente vai passar por um aprendizado, e aqui eu vou falar um pouco do meu quintal, obviamente, de como é que são essas autenticações biométricas, a diferença de uma autenticação quando faz uma consulta numa base,
com a diferença, por exemplo, de uma autenticação que é via Face Match, que é a apresentação do documento, que corrobora com uma selfie. Acho que a gente vai ter o desafio, e de novo, aprendizado, né? Acho que é desafio e aprendizado, sobre todas as soluções de inteligência artificial, que obviamente são extremamente benéficas para todo mundo, mas ela também é benéfica ao mesmo tempo para a indústria de fraudadora. Então a gente vai ter uma curva aí de aprendizado / desafio de novo com relação às provas de vida nesse processo de autenticação biométrica. Também acho que é algo que a gente vai passar por essa discussão aí no segmento, mas volto ao meu comentário inicial. Acho que o pagamento por biometria é uma realidade muito próxima da gente, e um benefício muito claro para todo mundo, para o consumidor, para o merchant, para o ecossistema de pagamento. Acho que assim, o benefício é bastante claro para todos esses usuários dessa rede. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Eu acho que se a gente pudesse, tinha muito mais coisa para tocar aqui e para nos enriquecer. E como esperado, foi excepcional, muito boa conversa, excelentes as visões e os insights diferentes. Muito obrigado mesmo, Corbini, Anderson, Felipe. Eu sei que todo mundo, principalmente final de ano, eu sei, Corbini está com viagem, a gente está com evento aqui e ali, mas muito obrigado por dedicar o tempo aqui. Obrigado ao público aí que nos acompanha nos nossos canais e até a próxima. Bom dezembro e bom fim de ano a todos aí. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.